Olá, eu sou Karina Graziella, sou psicoterapeuta reencarnacionista, astróloga, e aqui o meu trabalho é ajudar você a enxergar a vida pela ótica do seu espírito, da sua essência divina, utilizando a tecnologia do amor. Esse é o terceiro episódio da série De Onde Viemos. Essa série nasceu no meu coração, nessa alunação canceriana, com o objetivo de nos fazermos olhar para trás. E um olhar para trás diferente. Um olhar para trás de tomar a força, de tomar a vida que existe dentro de nós e colocar isso para nos levar adiante, nos auxiliando a sair desses condicionamentos. De onde você veio faz parte de você, mas também faz parte de você manifestar aquilo que você deseja, em essência, e não direcionada pelos condicionamentos que você recebeu. Eu trouxe uma amiga muito querida, uma terapeuta sensacional, Soraya Alves. Ela é psicobioterapeuta. Psicobioterapeuta, ela atende em Cuiabá, no Mato Grosso, tanto os atendimentos online quanto os atendimentos presenciais. Então, Olá! Olá, minha querida amiga. Acabei de te apresentar, Soraya Alves, psicobioterapeuta. Até dei uma engasgada. Acho que, na verdade, não foi nem não é o nome, né? Porque psicobioterapeuta é tudo que você traz no consultório, mas, de verdade, pela emoção de estarmos aqui hoje, trazendo um pouco de tudo que vivemos, porque não são somente os estudos que a gente faz, né, Sô? Eu acho que a gente estava aqui batendo papo, ficamos 40 minutos nos amando, porque isso aqui é troca de amor, mas eu acho que é muito do que nós conseguimos viver. Quando a gente estava alinhando, eu falei, vamos mostrar que isso não é uma utopia. Às vezes as pessoas, quando estão num lugar um pouco distante dessa consciência que a gente vai compartilhar, acredita que não é possível, mas é possível, quando a gente vai dando um passinho de cada vez. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu vejo de onde você veio, eu vejo tudo que você construiu, chega, eu estou me arrepiando, tudo que você construiu, tudo que você foi tomando de força e escolhendo de vida, deixando esses condicionamentos para trás e criando a manifestação desse ser lindo que você é. Então, é muito, muito feliz para mim estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Ô, minha querida, como diz, só Deus para te pagar essa quantidade de amor e de energia linda que chegou até mim. Eu recebo, viu? Recebo, que eu sei que é sincera, faz coerência com o meu ser aqui interno, tá tudo vibrando, tá tudo assim. Tá mesmo. Não, eu vou dizer, eu tô amando gravar essa série, porque toda vez que eu termino de gravar um episódio, eu fico assim, expandida o resto do dia. Verdade. Então, eu te agradeço imensamente pelo convite, pela lembrança do meu nome, né? E também Sim. pela nossa história juntos, né? Eu acredito que talvez isso aqui seja uma simbologia, né? De tudo que nós já vivemos. Nós conseguimos, chegamos até aqui. Que coisa linda! Nós somos vitoriosas, né? Dentro da sua perspectiva, dentro da minha, dentro da sua missão, dentro da minha. E eu vou te dizer, eu vi o episódio com a Adriana, acho que é episódio que fala, não sei, eu ia falar live. O episódio com a Adriana, e ela falou uma coisa que, para mim, também é verdade. O que é? Você foi a primeira pessoa, a primeira professora, gente, ela foi minha professora linda, maravilhosa, tá? Você foi 2016. minha primeira professora. 2016. Que quando eu resolvi, eu já tinha saído de uma profissão que eu estava há mais de 20 anos, que eu tinha sucesso, que eu ganhava bem, só que aquilo não fazia mais parte de mim. Então, eu resolvi sair. E faziam 2 anos que eu estava num gap na minha vida, sabe? Num gap. Que eu não sabia para onde eu ia. Não sabia. Isso. E eu ficava em casa o dia inteiro estudando conteúdo gratuito que vinha para mim na internet. Porque eu pensava assim, eu não sabia, tá, Karina? Vou falar para você. Eu sabia o que eu queria, que eu sabia que eu ia ser terapeuta, eu não sabia. Eu não sabia, não tinha clareza. Mas eu sabia que alguém ou alguma pessoa ia me falar alguma coisa que ia me chegar e eu ia falar, cara, é isso que eu quero fazer.
Porque eu tinha 50 mil possibilidades, tinha faculdade tudo aqui em Cuiabá já. E eu pensava, não quero isso, eu não quero isso, eu não quero aquele outro. O pessoal fala, aí, faz isso. Eu não quero. Eu sei que alguma coisa vai aparecer. E quando, através do nosso amigo Anderson, ele me falou do curso da psicoterapia, quando ele me falou psicoterapia reencarnacionista, parece que o meu cardíaco fez assim, ó, Explodiu. explodiu. Eu falei, cara, é isso. Eu fiquei louca, né? Até que a gente conseguiu trazer o curso aqui para Cuiabá e você foi a nossa maravilhosa, incrível e poderosa professora, né? Ah, meu Deus. Eu agradeço tanto por você, porque você me mostrou um caminho, eu não vou falar ensinou, mas você me mostrou um caminho que é possível, apesar de tudo aquilo que eu não me reconhecia com essa possibilidade, eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. Você me mostrou, é possível para você. Porque primeiro você me pegou, eu lembro uma vez que você me falou assim, ó, quando a gente começou já a fazer as regressões, eu fazia as regressões, você falava assim para mim, você tira qualquer pessoa de onde ela está. Você tem um grande poder para isso. Porque a pessoa começava, né? Para quem não sabe o que é uma investigação inconsciente, a gente faz uma regressão, né? E às vezes a pessoa entra num lugar em que ela não consegue, ela acredita que ela não sai de lá, né? Que ela não consegue sair de lá. E eu ficava indignada quando a pessoa, eu tentava uma técnica, outra técnica, a pessoa falava, gente, mesmo que eu tiver que dar um tapa, gente, era brincadeira, tá? Tô brincando. A pessoa vai sair de lá. Como assim? Então, você me mostrou, eu falava, gente, então é possível fazer isso. Do meu jeito é possível. Isso. Claro, né? A gente tem sempre... Eu fui trabalhando todas essas questões dentro de mim, mas eu sou uma pessoa energética. Eu sou uma pessoa pulso firme. E para mim aceitar isso no meio terapêutico, que era tudo paz e amor. Nossa! Todo mundo falando baixo. Nossa, você tem que ser mais assim. Eu falava, gente, eu não sou assim. Eu não sou assim. Pelo contrário, eu quero falar, oh, ei, louco, sai daí, tá doido? Entendeu? Então, quando você me fez acreditar que o meu jeito era possível, do meu jeito ser terapeuta, eu te agradeço muito. Estou até emocionada. Desculpa aí. Não, que isso. Eu acho que, estou toda arrepiada. Eu demorei muito para entender que, ao dar voz à singularidade das pessoas, na verdade, eu estava dando voz à minha própria singularidade, né? E agora quem está emocionado sou eu, porque quando você fala sobre essa história em específico, me remete ao meu sentir também. Eu não sou uma terapeuta convencional. Calma, tranquila. Eu dou risada, eu falo alto. Gente, eu tenho uma genética italiana, né? E ainda tenho uma genética baiana, então não tem como eu passar em branco. E eu me lembro que eu tinha uma parceira, e você conheceu essa parceira, né, a Evelise, que ela tinha muita alegria, mas ela tinha esse jeito doce, esse jeito meigo, esse jeito querido. E aí a gente estava lendo um livro, e a passagem do livro dizia assim, entre dois espíritos no plano espiritual, que uma era doce e o outro era mais eu e você. E aí ele falava assim, eu não sou doce igual a você. E ela falava, você é um maçarico. Existem situações que a gente precisa da força do maçarico, mas isso não quer dizer que você não saiba agir sem ser maçarico. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu falei, ok, eu sou um maçarico. Então, que eu seja o maçarico que eu nasci para ser. Porque não dá para ter um mundo tão diverso como o nosso, só de terapeutas, paz e amor, com voz suave e querido. As pessoas também precisam dos maçaricos, né? Então, quando eu estava ali dando essa luz para a singularidade das pessoas, dando poder para elas, era, na verdade, eu tomando coragem para eu colocar a minha singularidade. Hoje, cada vez que eu consigo, cada vez que eu supero as expectativas do outro, no sentido de, estão esperando isso de mim, mas não é o que eu quero, eu vou dar o que eu sou e não de onde eu vim, né? Porque eu vim de um lugar assim. Seja querida, seja obediente, seja perfeita, para as pessoas, o que vão falar de você, né? Algumas frases que eu trouxe muito fortes, que minha mãe falava, quem tem vergonha não envergonha, a gente até já bateu várias reflexões sobre isso. Então, acho muito lindo você começar, a gente abrir esse encontro com esse lugar de onde viemos,
e esse lugar de onde viemos não ser mais um condicionante, mas ser, sim, um lugar de entendimento, um lugar de transformação e um lugar de despertar. E olha que lindo despertar da Soraya, uma terapeuta incrível, sensacional, que eu sou astróloga, né? As pessoas que me seguem, quem não sabe, eu sou astróloga, e quando eu lembro de quem eu conheci em 2016, quando eu li seu mapa pela primeira vez, e hoje eu vejo Soraya, psicobioterapeuta, é a cara do seu mapa, gente, porque a Soraya tem uma tônica muito forte em Virgem, que é um dos signos mais conectados. É o signo da saúde, dessa parte do corpo físico. Olha como é e linda e especial a manifestação de uma essência divina desperta. Então, chamar você para falar sobre isso não tinha outro nome, porque é a sua energia, entende? É a sua essência, e é por isso que você faz de forma tão visceral e tão segura, e todas as vezes que eu me encontro diante de um problema biológico, a primeira pessoa é a Soraya, porque não é somente um livro, é um entendimento de alma que você traz. Então, queria que você dissesse, né, o que você traz hoje desse lugar, de onde viemos, o que a gente vem discutindo nessa série, os emaranhados que a gente cria. A gente se emaranha, não tem muito como, porque a gente julga, né? O ego julga, o ego critica, o ego se ressente do que não foi como ele gostaria que fosse. Mas esses emaranhamentos que eu falei para você quando a gente estava aqui na conversa primeira, eu posso negar e fazer de conta que não, isso é passado, já passou, vamos em frente, a vida é rosa, ou eu posso como eu disse, eu vou agarrar esse emaranhado, vou ficar ali a vida inteira, remoendo, remoendo. Dentro da sua perspectiva como psicobioterapeuta, que estuda as doenças e essa causa da doença, como é? Explica para a gente, porque eu acho que as pessoas ficam só no mental. Eu acho que elas não têm muita noção de que esses probleminhas que o corpo vão apresentando têm uma origem lá no mental, lá no energético, lá atrás, num vírus, né? Ai, não é porque eu encontrei fulana de tal e ela estava gripada, eu fiquei gripada. Tem muito mais por trás. Então, Verdade, Karina. eu sei que estamos aqui trocando, mas beber da sua fonte é muito gostoso, então... Então, eu estou ouvindo você falar aí, já me veio tantas coisas assim, mas eu acredito assim, que a gente precisa primeiro entender uma tríade. Dentro da medicina germânica, que é que estuda a causa emocional, gente, toda doença tem uma causa emocional. Tem uma causa biológica, tem uma causa espiritual, tem uma causa mental? Sim, pode ter, mas ela necessariamente tem uma causa emocional. Então, às vezes, as pessoas falam, não, mas é uma doença genética. Mas é genética por quê? Qual que é o programa emocional familiar? Que ninguém resolveu e foi passando. É aquela brincadeira de batata quente, né? Batata quente, vai passando para o próximo, o próximo, o próximo. Não, eu não quero. Até que chega alguém e fala, não quero. Opa, isso aqui, como diz Beth Hellinger, né? Isso aqui para agora. Para agora, para em mim. Para agora, para, né? Eu não vou passar para frente. Então, a gente tem que entender uma coisa que o Hammer, ele falava de tríade. O que é a tríade? A tríade que ele falava que sempre atua em toda doença. É a emoção, a mente e o corpo físico. A gente sabe que tem outras nuances também, tá? Mas como ele estudou muito a questão biológica das emoções, né? A emoção biologizada que a gente fala, então ele vai para essa tríade. Então ele fala assim que toda emoção vai impactar na sua mente, que vai impactar no seu corpo físico. E também, Karina, é uma mão de via tripla, vamos dizer, não é dupla, tripla. Então, faz de conta, o meu comportamento físico, como eu me sento. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas perceberem. Como eu me sinto, vai impactar também como eu percebo de mim. Nossa, cansada, estou derrotada. E vai impactar a minha emoção. Nossa, a vida é uma bosta, eu não consigo fazer nada.
Perfeito. Mas se eu me sentar assim, o meu corpo está me Já foi até me falando... consertando. O meu corpo está dizendo o que para minha mente? Opa, o que vier hoje para a vida, eu vou enfrentar. E a minha emoção fala, hoje eu estou com tudo, tá tudo certo. Entende? Então, é uma via de mão tripla. Sim. Então, como eu me comporto fisicamente vai impactar também como eu penso e vai impactar também como eu sinto. E a mesma coisa, como eu penso vai impactar como o meu comportamento, vai impactar minhas emoções. Por quê? Perfeito. Por que a gente tem doença crônica? Porque a gente cronifica as emoções, a mente e o nosso corpo E o físico. nosso corpo físico. Entendeu? Então, quando você começa a entender isso, você vai entender que uma doença não é só uma doença. Isso. Que um espirro não é só um espirro. Que um vírus, ele não está ali para te fazer mal. Gente, o nosso corpo é formado de quê? Microbactérias, bactérias, fungos, vírus. Tudo isso está dentro de nós. Por que um serzinho que está aqui no ar entra em mim e faz mal e eu falo, ele é o vilão? Não, e por que que eu estou no mesmo ambiente exposto ao mesmo local com outra pessoa e eu desenvolvo e a outra pessoa não? Até essa questão genética, você falou, a doença genética. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de professora da psicoterapia reencarnacionista, eu conheci uma família que tinha uma doença genética trazida do pai. O pai só veio a manifestar numa fase bem mais avançada da vida, quase próxima dos 70 anos, e todos os filhos tinham, todos. Uma apresentou aos 20 e pouco, outra não apresentou, o outro apresentou aos 30 e pouco, o outro não apresentou. Então, o que é isso, se não é todo esse conjunto? Então, de onde viemos, como eu vim construindo esse raciocínio, né? Eu venho, tem toda uma carga energética, o meu pensamento vai sendo ali moldado, aí vou cronificando essas emoções. E vamos lembrar do livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença? Sim, O que sim. ele fala? Qual que é o grande insight do livro? É o ambiente, seu burro. Ele fala isso no livro. No final, se você quer resumir Biologia da Crença, você fala isso. É o ambiente, seu burro. Então, qual foi o ambiente que me constituiu? Qual é o ambiente que me precedeu? Porque Sim. hoje em dia estuda-se muito mais a epigenética do que a genética. A epigenética é o que está além da genética, é o comportamento. E esse comportamento tem no meu DNA. Uhum. Então, eu já venho programada com algumas situações. E é como eu reajo ao ambiente, porque eu cocrio, né? Esse ambiente, se a gente for falar assim, numa questão espiritualista, a gente cocria esse ambiente. Por quê? Porque o ambiente vai me trazer gatilhos para que eu desenvolva situações em que eu vou me testar. Se eu já estou pronta para ultrapassar aquele nível, ou se eu ainda vou ficar naquele condicionamento. E quando eu não estou pronta, acontece uma vez, depois outra, depois outra. Aí aparece no corpo. Aí a pessoa fala assim, de repente, apareceu isso no meu corpo. De repente? Não existe de repente para biologia. É o não último existe. nível, né? É um É o último nível lá, nível. ó, fui derrubando tudo. Então, deixa eu ver se chegando no corpo, eu consigo chamar atenção para um conflito que você não está resolvendo. Isso, perfeito. É o último nível. Eu sempre falo assim nas minhas lives, nas palestras que eu dou, que o corpo físico é o mais honesto dos corpos. Verdade. Porque a emoção você consegue disfarçar, né? Uhum. O que você pensa também. Você fica bem quietinha, mas está lá. Uhum. Agora, Perfeito. o corpo físico, ele faz assim, vá! Toma aí, querida. Tô cansada de segurar isso aqui dentro. Isso aqui agora é seu. Olha para isso. Veja isso. Veja o que você vem guardando há quanto tempo. E eu tô cansado de ficar segurando. Uma coisa muito importante é a gente mudar o paradigma do conceito da doença que a gente tem, Karina. A gente acredita e nós fomos criados dentro da nossa cultura e dentro do nosso mundo, né?
e que doença é uma coisa ruim. A doença não é uma coisa ruim. A doença é um programa de sobrevivência. Porque o meu corpo, que é honesto, vai mostrar isso para mim. A minha professora de anatomia, de 5 leis, ela fala assim, ó, a vida sempre vai te mostrar o mesmo cardápio, enquanto você não escolher diferente. Perfeito. Sempre o mesmo cardápio. Você abre o dia e fala, não, vou escolher botar isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ok, no outro dia vou escolher, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Isso. Você escolheu e a conta chega. Eu vou pegar um gancho seu que você falou aí. O pensamento você fica caladinha, né? Você guarda aqui. A emoção você mascara. E é exatamente isso. Eu fui lá, vivenciei uma situação. Aí eu penso algo, né? Eu crio, eu elaboro uma interpretação daquilo. Que é o... Eu realmente vejo que a gente interpreta. Muitas vezes a interpretação é o que aconteceu, vamos supor, um trauma. A pessoa fez lá de propósito, mas às vezes não é bem assim a interpretação. Então, vamos lá. Pensei, não estou nem falando aquele pensamento, mas ele já está em você. Se eu fico ali nessa história do cardápio todo dia, aí começam os condicionamentos emocionais que esse pensamento começa a trazer. Por exemplo, eu vou falar de mim, já que eu sempre uso os meus exemplos, ou então os exemplos dos atendimentos. Karina já traz em sua carga rejeição. Eu falei isso no vídeo da Adriana. Já investiguei meu inconsciente, trago rejeição de vidas passadas. Karina sentiu rejeição no útero. Karina nasce, é bebezinha, a mãe traz um outro bebê logo em seguida. E aí a rejeição volta, porque eu era um bebê com minha mãe com outro bebê. Coitada, estava ali fazendo o que tinha que ser feito. Mas toda a interpretação foi feita em cima da rejeição. Aqueles pensamentos foram sendo alimentados. Toda a ótica da minha vida foi sendo enxergar a rejeição. E eu fui para esse condicionamento de me proteger da rejeição. Qual a reação que eu escolhi ter? Perfeccionismo. Então, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser muito rígida para que eu seja a pessoa que não erra. Se eu não erro, eu não vou ser rejeitada. Tensões, torcicolo, muita crise de torcicolo, lombar. Então, são esses movimentos que, ok, aconteceu, tá lá, mas hoje, o que meu corpo está me mostrando? Não adianta, é isso que às vezes eu quero, é isso não, que às vezes não. É o que eu gostaria que a gente refletisse nessa série. De onde eu vim, mas para onde eu quero ir. Eu quero continuar sentindo a torcicolo, a lombalgia, porque, como a Adriana falou, né? Eu fui rejeitada, Ok! Mas traga esse lugar aqui para o sentir, tá? Mas eu tenho rejeição, eu vou trabalhar minha rejeição. Então, o que você vê disso, desse lugar? Então, interessante isso, porque as informações que a gente tem da nova medicina germânica é assim, ó. Voltando nesse exemplo que você deu, não no seu, mas no que você falou. Eu passei um trauma, estou passando o trauma. A emoção vem. Eu estou passando o trauma, entendeu? Estou sentindo aquilo. O meu pensamento, a minha mente, ele vai racionalizar aquele trauma. Porque se ele não racionalizar, eu enlouqueço. Entende? Entendo. Até para ele poder entender o que aconteceu e criar uma autoproteção. Sobreviver. Porque senão eu vou ficar 24 horas pensando, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Que aí vem as crises de pânico, é tudo disso, entendeu? Por quê? Então, meu corpo fala assim, vamos racionalizar isso. Vamos pegar isso aqui e fazer aquilo que você falou, né? Vamos botar lá dentro e vamos negar aquilo. Lá dentro. E aí eu guardo aquilo lá dentro. Passei o trauma, uma coisa ruim, sei lá, na infância, que me deixou traumatizada, só que foi, como diz você, o meu ponto de vista. Talvez a pessoa não quis fazer um trauma em mim. Isso. Não foi porque... Mas o meu ponto de vista foi um horror. É sempre o meu ponto de vista. Como diz, a rejeição é minha. Está aqui, do meu ponto de vista. Então, tá.
E está lá escondidinho. Então, vamos fazer também, vamos entender que eu vim para trabalhar essa emoção que surgiu desse trauma. Então, eu já tenho lá atrás um pré-programante. Eu já venho com essa tendência. E quando eu venho com tendência, a gente sabe que a gente vai co-criar situações para trazer e despertar essa tendência em mim. Então, tá. E trabalhar essa tendência e aprender a lidar com isso de uma outra forma. Isso. Aí eu passo. Só que eu passei na infância, eu não sabia lidar. Eu não pude expressar. Eu não consegui falar. Tá tudo aqui. E aí o meu corpo, para sobreviver, o meu cérebro falou, olha, vamos guardar isso aí lá na caixinha, porque senão ela não vai sobreviver. Então, guarda na caixinha, um belo dia eu acordo sem pensar mais nisso. Ok, continua a minha vida. Só que aí, sei lá, com 15 anos, 8 anos, 20 anos, não importa a idade, acontece uma coisa parecida. E a coisa parecida para o nosso cérebro não precisa ser real. Pode ser imaginária, pode ser virtual, por isso que a gente toma cuidado com filmes. Pode ser virtual, pode ser simbólico e também pode ser real, uma coisa parecida. Eu já tenho um pré-programante, que eu vim lá, quando eu nasci, eu já tinha esse pré-programante. Eu passei o programante na minha infância. Tinha um pré, passei o programante, agora, de novo, eu passei. A doença ela é ativada quando eu passo novamente pelo programante. Eu ativo ela. Então, não é no pré-programante que eu tenho a doença. Não é no programante que eu tenho a doença. É quando eu novamente faço uma coisa parecida. Ou eu vejo através de um filme, ou alguém me fala algo, ou é uma situação que me remete àquela casa, àquela infância que eu passei, aquela coisa. Pronto, está aqui. Aí a doença vai se manifestar. E partindo do princípio, né, que é o que essa série é um dos maiores objetivos, está nas suas mãos. Você pode escolher subir no palco todos os dias e se apropriar do seu passado e ir para a vida. Então, apareceu a doença, olha para isso, né? Perceba o que é isso. Entenda o que isso está te mostrando da transformação que você precisa olhar agora. Perfeito. E aí, a gente entende assim, ó, para a gente entender esse código, porque tudo é codificado no mundo, né, Karina? Se a gente for pensar, tudo tem um código. Então, para a gente acessar esse código resolutivo na nossa tecnologia interna, porque se você veio para trabalhar isso, é porque dentro de você tem o quê? A potência para resolver isso. Essa é a sua tecnologia. Lembra que a gente está falando do como? Esse é o seu como. O seu como está aí dentro, não está em mim. Não adianta a gente ficar perguntando como eu faço isso. Não, é você. Então tá, apareceu a doença. O que eu preciso observar na doença? 3 coisas muito importantes. Primeiro, a função do órgão. Então, você falou para mim, vou dar um exemplo da minha sinusite. Posso falar? Sim, pode, claro, pode falar. Estava esperando você terminar para já colocar aí o exemplo da sinusite. Então, eu tenho sinusite. Ok. Recorrente, tá? Recorrente. Vamos dizer crônica. Crônica? Qual que é a função da sinusite? Vamos começar assim. A sinusite é onde? Nariz. Onde dá a sinusite? Vias respiratórias. Seios paranasais, né? Que a gente chama. Isso. Seios paranasais. Ela pega aqui a face, pega o nariz e pega também um pouquinho da boca, aqui, a testa, olhos também, que às vezes dá uma dor aqui, né? Total, têmporas, isso aqui. Isso. O T, então, são né? os que a gente chama de seios paranasais. Isso. Medianos, laterais, superiores, tá bom? São seios paranasais. Os seios paranasais, qual que é a função dele? Respirar? Não. Limpar também. O ar também. Sim, também, limpar o ar. Então, eu tenho que pensar, peraí, ele envolve com o nariz. O nariz faz o quê? Olfato, cheira, ok. Ele envolve também, que pega um pouquinho aqui dos olhos, né? Pega um pouquinho aqui
dessa questão orbital aqui. Então, os olhos servem para quê? Para ver, ok? E ele envolve também toda essa questão, e às vezes chega até no ouvido, né? E ele envolve também aquilo que eu ouvi, e também aquilo que eu posso falar. Então, se ele envolve tudo isso, o que será que eu vi, que eu ouvi, que para mim cheirou mal e que eu não pude falar? Perfeito. Porque geralmente você vai nesses dicionários de psicossomática, está escrito lá, irritação com alguém ao lado. Isso. Ok, mas é isso que eu quis dizer. Eu vi, porque eu vi alguém ao meu lado, ou na minha frente, não importa. Eu ouvi o que a pessoa está falando, blá, 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 blá. Eu me irritei porque aquilo me cheirou mal e eu não pude expressar isso. Isso. Entendeu? E aí, pode falar. Essa é trazer a função. Então, quando eu entendo a função, aí eu vou entender qual que foi a emoção que naquele momento, porque geralmente a doença, ela sempre é uma doença, a maioria das vezes, resolutiva. Então, eu já saí do conflito, a pessoa não está mais do meu lado, a pessoa parou de me irritar, parou de falar, eu perdi ela de visão, ela parou de não sei o quê, eu agora consigo expressar, mas aquela emoção ficou lá dentro, entendeu? Então, ela é resolutiva. Então, é quando eu saio do conflito, não quer dizer que eu resolvi, que a doença vai aparecer. Entendeu? Então, função do órgão, a emoção e o mais importante, o que estava acontecendo comigo naquele momento. Ou naquela situação, ou naquela época, ou naquele mês, ou diante, não importa, naquele evento, não importa. Eu preciso, porque é ali que está o código, Karina. Porque aí, quando eu entendo que naquele momento aconteceu isso, aí a gente vai usar de outras ferramentas terapêuticas, porque a medicina germânica ela vai até aí, tá? A medicina germânica vai até aí. Aí eu vou usar de outras ferramentas, da ferramenta da fala, da ferramenta de uma regressão, da ferramenta de reprogramação de memória celular. Eu vou até lá, naquele lugar, naquela hora, eu vou acessar aquele código e vou falar para mim. Já passou. Eu vou falar para mim, olha, tá tudo bem, foi o que eu dei conta. Eu não dei conta naquele momento de expressar que eu estava irritada, indignada com aquilo que a pessoa falou. Eu não dei conta de fazer isso naquele momento. Mas agora eu sei. Mas agora eu dou conta de expressar. E agora eu mudo meu ponto de vista, porque eu escolho sair desse lugar. Lembra? Aí eu mudo o cardápio. Perfeito. É nessa hora que eu escolhi diferente, escolhi um outro ponto de vista, aceitei o que aconteceu, tá tudo bem. Aí eu posso fazer uma constelação, um movimento sistêmico e falar, tá tudo bem. Então é nessa hora que eu falo, ok, já aconteceu. Eu entendo que dentro de mim eu tenho essa tendência. Então agora eu vou ficar mais atenta, mais esperta, desprogramando aquilo, e a partir desse momento, qualquer movimento e situação em que me envolvo e que me remete disso, eu falo, não, eu não preciso passar por isso novamente. Eu entendo, isso aí é da pessoa, não é mais meu. Então, é o trazer da consciência constante, aquilo que a gente estava falando até antes. O tempo inteiro, nós precisamos estar conscientes de quem somos, do lugar que nós estamos, da onde viemos. Nós precisamos o tempo inteiro trazer essa presença e essa consciência, porque aí eu não vou ficar biologizando minhas emoções. Perfeito. E quando você está falando isso, e para mim essa é a mágica dessa troca, né? As fichinhas vão caindo. Então, já que eu me propus a botar o meu lugar aqui, você falou, né? E onde é que eu estava naquele momento? Eu estava na crítica. Esta sinusite de agora, eu estava na crítica. O que me irritou foi a não aceitação do outro, daquele comportamento dele, daquela postura daquela pessoa. E aí, no mesmo momento, vem, mas não é uma rejeição ao outro?
Certeza que é uma tendência. Que é uma tendência que eu também sinto quando me rejeitam. Então, terminando essa conversa aqui, o que eu deixo de exemplo para todo mundo ao vivo, né? Ao vivo não, de forma muito concreta. Sim, passei por momentos de rejeições reais e momentos de rejeições imaginárias. Depois eu complemento porque imaginárias. Mas eu também rejeito. Então, a rejeição está se mostrando aqui para que eu possa trabalhar a aceitação, né? E estar nos relacionamentos de uma forma mais adulta. Eu gostei muito quando a Adriana nos lembrou desse lugar do adulto, porque eu não tenho que estar sendo amada e acolhida por todo mundo, assim como também eu não tenho que amar e acolher todo mundo. Mas também é um lugar do adulto eu aceitar o outro como ele é. Eu não preciso concordar, mas aceitar, parar de julgar e parar de querer mudar o outro é o comportamento que a gente precisa desenvolver. E eu falei rejeição porque foi o meu primeiro padrão que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar como aluna que eu era da psicoterapia reencarnacionista. E eu tive um episódio na minha adolescência que éramos 3 amigas e eu me sentia rejeitada no trio. Eu achava que elas ficavam mais 2 juntas e eu sozinha. E aí um dia eu virei para elas, cheguei na escola com 14 anos e falei, olha só, não vou mais andar com vocês, eu acho que não está funcionando essa amizade, é um trio que virou uma dupla e eu vou preferir ficar sozinha. E eu fiquei sozinha. Foi muito difícil com 14 anos, mas eu fiquei sozinha, né? Eu rejeitei antes de ser rejeitada. Passou, né? Eu carreguei aquela história anos. Fulano e fulana me rejeitaram. Fulano e fulana, eu falava aquilo, enchia a boca. Quando eu tinha uns 27 anos, eu reencontrei uma das duplas, que era a que eu mais gostava. Ela virou para mim e falou assim, Karen, eu não sei por que você se afastou da gente e de mim, porque eu gostava mais de você. Era com você que eu mais me identificava. E aí, aquilo ficou, né? Tipo, foi um choque. Quando eu fui estudar as nossas tendências, os gatilhos, o que a gente cocria, o que nós interpretamos, essa carga que a gente traz de onde viemos, eu fui perceber, na verdade, não é real muitas das coisas que acontecem, mas é a lente que a gente usa. E se a gente não troca o menu, como a sua professora diz, você vai pegar tanta aquela coisa todo dia que vai virar doença. Para quem sabe, no último estágio do corpo, ei, acorda para a tendência que é sua, não importa, né? A fulana, a cicrana, a beltrana, a rejeição que eu senti, 2, 3, 7. O que você vai fazer com isso agora? Aí você toma a sua vida e vai para o palco. E daí, acho que quando a gente toma essa força, vira esse como que você falou, né? Eu acolho as pessoas, porque eu hoje entendo quando é importante acolher. Mas ainda não estou perfeita, por isso que eu estou com sinusite. Mas a gente vai ter, mas vai ter. Eu falo assim, gente, às vezes a pessoa chega lá para mim com crise, eu falo, ai, que bom que você está na crise. A pessoa regala o olho e fala, pronto. Eu falo, tá ótimo, a crise não tem mais para onde ir, ainda. À frente agora. É isso, está na crise, ai, estou na doença. Gente, claro, existem doenças que são muito desafiantes. A Karina sabe, dando exemplo da minha vida, né? A minha filha, com 16 anos, passou por um câncer. E eu falo assim, foi tão espetacular, hoje eu tenho essa ótica. Na época, claro, você fica toda impactada, você não, né, passa por zilhões de coisas, né? Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Sim, concordo. Mas você vai para os seus abismos, certeza absoluta. Você vai lá para a culpa, você vai para tudo. Será que fui eu que passei essa merda? Ninguém passa nada. É uma história dela. E aí o legal de tudo isso é que quando eu terminei meu primeiro curso, eu fiz 3 cursos de medicina germânica. Quando eu terminei o primeiro, foi quando nós descobrimos o câncer. E aí eu lembro que eu pensei assim, cara, eu comecei, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu falei, cara, que lugar é esse que eu estou me colocando? Deus me capacitou. Deus me capacitou. Ele me deu, vai estar me dando uma experiência prática. Querida, você já tem o conhecimento. Aqui, é só fazer. E eu falei, não,
me empoderei daquilo, claro que não foi fácil, eu sempre falo, quando eu falo disso, gente, não foi fácil, e quando eu falo, nossa, mas você foi tão fácil, eu falei, não, eu fui sustentada por toda o amor e a amizade dos meus amigos, da minha família, da família do pai dela, de todo mundo que tinha um contato conosco, vibrava amor e fazia o que davam conta. Vou mandar tal coisa, pode mandar reiki, pode mandar, vou fazer tal coisa, pode fazer. Então, eu falava, tá tudo bem, tá tudo certo. E isso me fortalecia, eu fui sustentada por essa força também, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então, o que tivesse que fazer, eu ia lá levar para ela. Eu levei ela na medicina cartesiana, ela fez sim quimioterapia. Só como ela já estava num processo resolutivo de entendimento da doença, o próprio corpo dela rejeitou a químio. Então, ela foi para UTI, foi todo um processo bem doloroso, mais doloroso do que é para ser, né? E aí ela começou a entender muitas coisas, né? E aí ela fez 2 químio, num intervalo de 2 meses, que era para fazer de 15 em 15 dias. E na segunda químio eu falei para ela, você não tem mais câncer. Mãe, como você sabe? Eu falei, eu sinto. E mãe, desculpa a palavra que não sei se pode falar, mãe é foda, né, querida? É. A gente sente, porque saiu da gente. Sim. E eu falei, não, você não tem. Peguei ela, fui para São Paulo, o médico não queria atender. Eu falei, olha, eu estou pagando, eu quero que você me atenda, porque ele queria que eu viesse só depois de 4. Foi 2, levei ela e fiz o PET, não tinha mais nada. Ele falou, olha, você não vai acreditar. Eu falei, o quê, doutor? Não tem mais nada. Eu vou acreditar. Não, eu falei, não, Pode eu falar? acredito. Eu trouxe para o senhor acreditar, querido. Você que não vai acreditar. Que ela não tem mais nada. E aí eu falei, né, que eu fazia as terapias, que eu fiz tudo isso, né? Ele riu na minha cara, tá tudo bem. Na hora eu fiquei com raiva, mas hoje eu entendo que é a perspectiva dele, né? Tá tudo bem. E eu agradeço, porque ele é um excelente médico dentro dessa linha cartesiana e tá tudo bem, tá tudo certo. É o que ele sabe fazer e sabe fazer muito bem. E eu honro e agradeço a contribuição que ele deu pra gente. Mas não precisou mais. Por causa disso, porque ela entendeu o conflito. Não tem mais nada, gente, não tem. Não tem o para quê. Quando você entende o para quê, quando você vai lá naquele lugar, quando você entende a emoção, quando você decodifica, e o código é seu, não é meu. O código é seu, como é seu? Como? Vai lá e vê o que aconteceu. Entenda o que aconteceu. Quando você vai para esse lugar, nada, nem ninguém para você. Por quê? Porque você se empodera de quem você é. E é aquilo que a gente está falando, né, Karina? É o pertencimento. Você vai para esse lugar de pertencimento. Quando você entende que você tem que pertencer, não externamente, mas internamente, nada nem ninguém te para. Por quê? Porque tudo vai fazendo sentido, vai trazendo coerência. Isso. Aquilo que, mas olha, todo mundo faz assim. Tudo bem, deixa todo mundo lá, eu vou fazer do meu jeito. Porque o meu jeito é assim. Eu tenho confiabilidade, eu tenho ambiência, eu tenho poder dentro da minha singularidade. É o pertencimento, na verdade, como a gente estava falando, de ser quem eu quero ser. A liberdade de me manifestar. Isso é o verdadeiro pertencimento. Não é estar entre iguais, né? Não é estar entre pessoas que me aceitem incondicionalmente. Claro que isso também é uma forma de pertencer, mas mesmo entre iguais, se eu não estiver no meu lugar de conforto, no meu lugar de manifestação genuína, eu vou continuar sem me sentir pertencente. Agora, mesmo que eu esteja entre as pessoas mais diferentes, se eu estou ali na minha genuinidade, eu vou estar me sentindo bem. Tá ótimo, tá tudo bem. Eu comigo mesma, eu em paz. Sim, nós temos muitos fragmentos nossos, né, por aí, nas pessoas, né, da onde nós viemos, nós fomos nos deixando parte nossas. Isso é feio, você não pode fazer. Hoje se viu você fazer desse jeito? Não pode fazer assim. Todo mundo tem que escrever desse jeito, e você vai lá, você vai condicionando, você vai se condicionando, e vai achando que é bom, porque quando a gente é criança, nós somos criança.
E tá tudo bem para nós aquilo. Mas quando nós somos adultos, e eu concordo com a Adriana, nós temos que nos empoderar do nosso lugar de adulto, sem ficar de vitimização, sem de mimimi, sem justificativas, sabe? Sem aquela coisa de raciocínios falíveis, não. Sem o blá, blá, blá. Vai porque é você. Não vai porque o outro mandou. Vai porque você quer. Que aí a gente volta para aquele outro papo que a gente estava tendo da escolha. Por que nós temos medo de escolher? Por que a gente delega para o governo, para o pai, para a mãe, para isso, para aquilo, para aquele outro, para o médico, para o terapeuta? Por que a gente faz isso? E a gente fala, não, cara, isso é meu. Cara, tem uma frase que a Catiúcia sempre falava nos nossos atendimentos que a gente fazia em grupo, que ela falava assim, chegou para você, querido, é seu. Não é do coleguinha do lado. Sim. A sua vida te apresentou isso. Pega para você que é seu. Pega para você que é seu. Exatamente. Isso é pertencimento. Sim. E quanto mais eu me pertenço, mais eu fico confortável. E mais as minhas potências, as minhas singularidades vão estar disponíveis para mim. Mais eu fico feliz e genuína na pessoa que eu sou, realmente, sem esses condicionamentos, né? Então, assim, eu sei que a gente ficaria aqui o resto do dia batendo papo, né? Mas até pelo nosso movimento do tempo. Mas deixar aqui, vou colocar, e aí você depois traz o seu movimento final. Se você quiser colocar alguma coisa também, fique à vontade, tá? Mas deixar aqui para todas as pessoas que estão acompanhando a série, que sim, nós viemos de um lugar, sim, nós trazemos cargas, sim, nós passamos por situações, mas todas essas situações estão a serviço da nossa transformação. Perfeito. A gente tem uma escolha hoje, agora. Eu escolho me transformar ou eu escolho ficar revivendo, como a Soraya disse brilhantemente, o mesmo menu todos os dias. E aí eu vou dizer para você, minhas queridas que estão ouvindo, não vá morrer frustrada que você não comeu banquete, porque você escolheu comer essa banana com paçoca todo dia. Você queria comer, para mim, o que é de mais delicioso, um belo pão italiano. Estava a fim de comer um belo pão de italiano com alho, óleo e sal, mas você que escolheu a paçoca, porque quando você fica presa no passado, no emaranhado, no julgamento, até mesmo na negação, esse lugar da transformação não vai acontecer. E aí é que eu parei no show do Coldplay e falei, cara, todos nós podemos ser grandes no movimento que nos propomos a fazer na vida. Não precisamos ter, como disse a Natália, né, o dinheiro do Coldplay, o reconhecimento do Coldplay, nem chegar nesse lugar. Mas se eu, Karina, que era uma pessoa que fui tímida, hoje estou aqui no YouTube, falando de espiritualidade, isso não é a potência? Isso não é o meu esse não é o meu palco? Para você chegar nesse palco, tem o preço da escolha. Perfeito. Seja qual for e o a preço sua da escolha. Isso, e o preço da escolha, para contribuir aqui com o que você falou, o preço da escolha chama-se autorresponsabilidade. Isso. Autorresponsabilidade. É seu, é como diz a Catiúcia, chegou para você, é seu. Escolha. Ah, não, mas eu não quero saber. Ah, não, eu não quero ver. Ah, não, eu não quero enfrentar. Ah, não, eu não sei o quê. Não, querida, vem aqui escolher para mim. Ah, eu não sei. Ah, tanto faz. Gente, saiam desse lugar. Esse lugar de tanto faz só te adoece. Impacta demais a nossa suprarrenal, que nos condiciona e nos cronifica em vários conflitos. Mas muitos conflitos. A maioria dos nossos conflitos que são biologizados, emocionais, ele tem um impacto da suprarrenal, porque a suprarrenal contribui também, porque a partir do momento que eu estou lá, passei um trauma e eu não consegui expressar, por N motivos, vamos pôr o mais tranquilo, porque eu não dei conta, e a maioria das vezes a gente não dá conta mesmo, Karina. A gente não dá conta de expressar. E tá tudo bem não dar conta, mas o seu corpo vai mostrar para você. Então, aprenda.
É o sincerão, ele é honestão. Fala, querido, tá aqui, ó. A conta chegou e não sou eu, é você que vai pagar. Tá aqui. Nós estamos juntos nessa e eu estou mostrando aqui para você. Entendeu? Então, a partir do momento que eu deixo de escolher o que é bom para mim, a partir do momento que eu deixo de escolher porque eu não tenho coragem, porque eu não quero enfrentar mais essa, porque para mim é muito difícil, porque eu sou muito tímida, por N razões, você deixa, e aí eu vou voltar para, porque eu assisti o seu episódio com a Adriana, você deixa de viver. Perfeito. Você deixa de viver. Você deixa de viver. viver. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Isso. Isso não é vida. A vida envolve risco. E tem um cara que eu sigo no Instagram, ele fala, escolhe a sua dor. Escolhe a sua dor. A dor de ficar nesse lugar aí, de não ser visto, de ser olhado, de se sentir rejeitado, desvalorizado, impotente, de não ganhar dinheiro, ou a dor de você ter que, botar a cara a tapa, deixar as pessoas criticarem você na internet, mas você falar o que está dentro de você. São duas dores. Escolhe. A gente tem escolha, Karina. Todo dia, quando a gente abre os olhos, Deus escolheu que a gente ficasse aqui mais um pouco. É mais uma escolha. Então, escolha viver, e viver da forma mais potente que você possa imaginar. E viver da forma mais genuína, da forma mais singular, da forma mais plena. Ai, Soraya, mas eu tenho um monte de problema. Eu também. Você também não tem? Nossa, quer a lista? Eu falo também. Mas você não sabe. Eu sei, querida. Todo mundo tem problema. Isso. Mas como diz você, como você começou. Comece com o pequeno. Vai treinando. Exatamente. Vai treinando aos poucos, eu não consigo escolher, a minha vida é o neném, neném, e eu pode ser, então escolhe de manhã, que roupa que eu vou pôr? Escolhe mesmo, não fica fechando o olho e vou pegar qualquer uma, não, hoje eu, Soraya, tô como? Isso. Eu tô com qual energia hoje? Eu tenho que me perceber, ter a autopercepção. Como que eu tô hoje? Puta, hoje eu tô querendo afrontar o mundo. Cara, então vou escolher uma vermelho. Vou mostrar o que eu vim. Não, hoje eu tô em paz, hein? Vou usar branco. Não, hoje... pode falar. Você está falando isso e é o que eu senti na potência daquele ato diário do Coldplay. É um exercício. Eu não estou querendo dizer que chegar até aqui foi fácil, foi simples, não enfrentei um divórcio, não enfrentei os filhos ali, não sei o quê. Não, mas quando todo dia eu conto, eu pego a parte luminosa de quem eu me tornei, é um exercício. E isso me fortalece. E esse exercício que você está falando, eu digo no consultório, meu amor, comece escolhendo sorvete de morango ou chocolate. Pizza, não é tanto faz. Ou margarita? Vamos pedir uma pizza? O que você quiser para mim tá bom. Não. Qual a pizza que você quer? Gente, é tão difícil no meio de um grupo de 5 pessoas você dizer, eu quero pizza de calabresa. E se você é a única que gosta de calabresa. Exercitar esse exercício diário que a gente faz hoje, você falou da roupa. Eu queria botar esse vestido. Na hora que eu sentei aqui, eu falei, não é o melhor vestido para filmar. A luz vai ficar assim, vai ficar assim. Eu falei, não importa. Esse é o vestido. Eu não estou aqui para fazer a melhor filmagem, estou aqui para passar o melhor conteúdo. Mas é o vestido que a minha essência quer manifestar hoje. Então, a força disso, né? A força da vida. Força da vida. Isso, Karina, é tomar a vida. E tomar a vida, mesmo que for aos pouquinhos, é o que eu dou conta. O que você dá conta hoje? Eu falo isso no consultório. O que você dá conta? Hoje aconteceu. Soraya, mas aconteceu isso que eu não sei o que, eu não sabia o que fazer. Pergunte para você, o que eu dou conta? Diante disso, diante desse cenário, o que eu dou conta de fazer? Eu dou conta de ir para o banheiro e chorar um pouquinho, porque eu não posso mostrar para o meu filho, porque aconteceu para não mostrar insegurança. Eu vou no banheiro, vai lá e chora um pouquinho e volta. O que eu dou conta? Eu dou conta de ligar para uma amiga e pedir colo.
Aí eu dou conta de comer um doce e ficar bem. Aí eu dou conta de ir lá fazer uma corrida para... Faz o que você dá conta, aos poucos. Traga a presença. Te ilumine com essa presença. E tem outra coisa muito importante, que isso está ligado a hábito também. Se parabenize. Perfeito. Se parabenize. Cara, eu dei conta. Eu me parabenizo. Toda vez que eu conto a história da minha filha, eu falo internamente para mim, você foi foda, cara. Você foi foda. Você foi foda como mãe. E eu fui mesmo. Eu fui foda. Então, por quê? Porque parabenizo. Mas é uma coisa besta. Eu só não sei. Se parabenize, fala parabéns. Olha só, você conseguiu. E é outra coisa de onde viemos que me ficou muito forte. A gente normatiza, nós normatizamos as nossas superações. Você tem que as nossas conquistas. Apropriar, você tem que se impregnar. Essa, para mim, é a palavra mais forte. Eu vou me impregnar da energia daquela superação, porque na hora que você foi lá e viu o PET scan, não tem mais câncer, né? Que eu lembro sempre de uma pessoa que eu atendi, ela falou, Karina, câncer free, você se apropria, se impregna, sente essa energia assim, ó, inundar cada uma das suas células, das fibras do seu corpo. Só que a gente faz e esquece. Aí depois você está lá na frente, precisando de autoconfiança, e você para. Vai lá onde você teve autoconfiança. E eu acho que isso, os coaches, eles fazem muito bem, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, o papa dos coaches lá. Tony Robbins. Ele fala, quando você for entrar num lugar, lembre-se de um momento que você estava forte, que você estava poderoso. Toma essa força, se impregna disso e vai para o palco. É aquele hábito, né, da Mulher Maravilha, que a gente bota aqui, que você fala falar justamente bem, isso. Né? Corpo, olha o que a Soraya deixou, corpo, mente e emoções. Eu tô ali me cagando de medo, mas vou botar a mão, vou lembrar da Mulher Maravilha, vou deixar o corpo posicionar essa força e pá, você ancora. Mas tem uma coisa muito interessante de um cara da neurociência, ele fala assim, o nosso cérebro, a tendência dele é negativa. Sim, por quê? Pela frequência desse planeta. Lindo. E não também, né? A gente vamos pensar quando nós éramos homens das cavernas. Sim, quando eu saía, o homem da caverna não saía assim, cara, hoje eu vou caçar, hein? Um mamutão. Ele vai comer aqui na minha mão. Vem, querido, vem, que hoje eu tô poderoso. Não, ele saía assim, ó. Com medo, cara. Se eu não for mais esperto, eu viro comida. Isso. Então, a nossa mente, ela é negativa. Ela vai sempre para o viés negativo. Isso. E quando nós fazemos uma terapia, a gente volta lá, reprograma, e vem com aquela memória reprogramada, com um novo ponto de vista. Por que será que quando acontece um evento, a gente grava muito mais o negativo do que as conquistas? Porque na hora que aconteceu o trauma, eu não pensei, puta, tudo bem, eu já passei por tanta coisa, isso aqui vai ser mais uma, eu vou conseguir. Não, nossa senhora, meu Deus, não sei o que. Cara, você já teve a experiência, já reprogramou uma vez. Porque você pode ser um evento diferente, você vai sempre para o viés negativo. Por isso que é importante, Karine, eu friso sempre a consciência. Eu tenho que trazer essa consciência, eu tenho que lembrar dessas conquistas. Lá naquele show do Coldplay, quando você veio com esse insight, de onde viemos, é tão bom eu me relembrar de quem eu sou. E outra coisa, a Karina conseguiu estar no show do Coldplay com as filhas dela. Sim. E foi uma conquista. Sim, imagina a conquista. De estar lá, de ter conseguido comprar ingresso, de ter conseguido comprar passagem, de ter conseguido ter o dinheiro para ir. É tudo uma conquista. E a gente acha que não. Vou lá no show do Coldplay. E nesse lugar, a gente vai se apequenando. É preciso virar essa chave. Eu acho que você colocou uma coisa aqui muito legal, e aí eu deixo minha palavra final.
sair do condicionamento do homem das cavernas, que saía para caçar um mamute morrendo de medo todos os dias. Não estamos mais nesse tempo. Podemos, sim, trazer essa mente para um olhar mais expandido que o negativo. Não estou falando da positividade tóxica, porque a gente também viu aqui que engolir essas emoções vai trazer uma doença, mas vamos virar essa chave. Essa é a frequência O que eu dou nova. conta? O que eu tenho de recurso interno para poder lidar com isso? É justamente isso. É a autopercepção, a autoconsciência, é a presença, é parar de ficar no ser, é parar de ficar lembrando lá do passado dessa mente. A nossa mente é negativa, o viés dela é negativo. Então, trazer o tempo inteiro. Volta para cá, volta para cá. Eu dou conta. Eu dei conta até agora, eu dou conta. É relembrar disso, né, Karina? Olha, Soraya, eu queria deixar uma coisa aqui que talvez não tenha a ver com todo esse tema. Eu estou aqui conversando com você, com uma pessoa que eu amo, uma amiga, uma parceira querida, não é porque a gente está em cidades diferentes que o amor diminuiu. Não, porque parece que a gente se viu como é como se estivéssemos nos vendo como foi na última vez. E eu tô, gente, que vida incrível, meu Deus, quantas pessoas maravilhosas do meu lado, como é bom viver assim. Foram escolhas, porque na hora que eu falei isso, eu lembrei numa época da minha vida que eu estava num lugar que era tudo muito difícil para mim. Nesse lugar de estar com pessoas, sabe, que não tinham nada a ver comigo, e eu perguntava, por que eu estou aqui? E uma voz dizia, para você entender o que você não quer ser. Às vezes a gente está no lugar para aprender o que você não quer ser. Perfeito. E hoje eu estou aqui com as pessoas que eu quero ser e que eu quero ter, e você é uma delas. Ai, obrigada, lindeza. Ai, vontade de abraçar aí, sensacional, ó. Sinta meu abraço. Sensacional. Vou terminar minha sexta-feira assim, ó. Tô fogo de artifício aqui, gente. Quando eu estava conversando com a Soraya, eu comentei um pouco dessa jornada do digital, e a gente vem para esse digital sempre no tem que, tem que. E, cara, minha virada de chave esse ano é não tenho que nada. O que eu gosto de fazer? E é o que eu estou entregando para todas as pessoas aqui. Isso é o que eu gosto de fazer. Como o próprio Chris Martin fala, gente gosta de gente gosta de dar risada com gente gosta de dançar com gente, beber com gente, sorrir com gente. E isso que eu quero trazer mais, sabe? Não só Karina, mas Karina e todos os seres incríveis que me ajudaram a ser Karina. E você sabe, né? Minha querida. Eu sei. Que muito do que eu sou tem sua mão do meu lado. Eu te amo, só falo eu isso. Eu também. Você quer deixar alguma fala final? Porque minha fala final é essa. Ó, esse é o YouTube da Escola da Amorosidade, onde todo mundo pertence e é incluído, e a gente está aqui conectados pelo amor. Eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui, por você me ter dado essa oportunidade de poder falar sobre isso que eu amo, porque para mim é muito coerente tudo isso, sabe? Sim. Todas essas situações que eu passei, as formações que eu fiz, tudo fez muita coerência comigo, e esse lugar que eu tô, é como você falou, é uma escolha, eu escolhi isso. Essa é a minha missão de alma. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi falar disso, eu escolhi atender falando sobre isso, eu escolhi pegar as pessoas e chacoalhar, falar, acorda, tô doida, acorda, você é a Márcia, né? Acorda, sou louca. Você a minha amiga fala assim, a minha amiga dentista, ela fala assim, Soraya, quando ela é meio bruxona também, ela tá lá. Aí a pessoa começa a reclamar, ela fala, ó, já vou te mandar para uma pessoa que ela é ótima. Ela vai bater em você até, mas você vai sair de lá curada. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ir para esse lugar do adulto. Eu concordo muito com a fala, muito coerente que a Adriana falou. Nós precisamos assumir esse lugar de adulto. Nós damos conta, Karina. Nós damos conta. Nós damos conta. Quanta coisa aconteceu na nossa vida, nós damos conta em qualquer situação. Nenhuma situação é impossível. Tudo é possível na nossa vida. Tudo é possível. Eu acho que essa fala é a fala que eu tenho para falar. Tudo é possível, acredite nisso. É escolha. É escolha. É escolha. Sou minha amiga amada, querida do meu coração. Muito obrigada por essa partilha. Foi uma troca linda.
viu? E que mais momentos como esse venham cada vez mais, porque é o que eu quero, é compartilhar pessoas com o mundo, porque o mundo é feito de pessoas. E quando a gente compartilha essa diversidade, a gente acende a luz da diversidade que está aí, precisando Sim, lembrar que está tudo bem sim. ser quem eu sou. Maçarico, terapeuta que bate, terapeuta paz e amor, tanto faz. Tudo bem, tá tudo bem. Seja Cada você. um. E outra coisa, né? E quando a gente entende isso, que cada um tem a sua singularidade, a gente para de competir, né, Karina? Exatamente, É perfeito isso. exatamente. É Que é a perfeito. nova frequência. Outro dia eu estava aqui e aí me veio, né? Por que que algumas coisas estão se afastando? Porque de mim eu pensei, porque a frequência da competição não cabe mais na minha vida. Eu quero a frequência da cooperação. É essa a frequência que eu Perfeito. quero. Perfeito. Então, Esse é um muito novo mundo. bom. Nós estamos É, fazendo parte dessa cocriação aí, linda, maravilhosa. exatamente. Sou Muito obrigada. obrigada. Estou disponível para próximas, tá? Você Só, sabe. pode ter certeza. Um beijo, Beijo. gente. Até o próximo Tchau, episódio, tchau, que vai ser gente. o quarto. Tchau.